Atenção! Esse episódio trata de temas como depressão e suicídio. Se você é sensível a estes temas, busque ajuda profissional ou ligue para o número 188. Nós, do BatataCast, achamos necessário falar sobre o tema sem tabus, naturalmente, da maneira mais batata possível. Episódio de hoje: Quando setembro acabar. Eu fiz uma breve análise bem sutil mesmo sobre essa música do Green Day. Eu também sempre fui da galera do rock, sempre gostei, eu vi muito Green Day. E aí eu sempre vi essa brincadeira. Ninguém esquece de acordar o cara do Green Day, né? Chegou uma certa época que eu comecei a me questionar. Por que as pessoas elas sempre falam isso? E se fosse uma pessoa de verdade mesmo, por que as pessoas não estão se questionando? Por que o comportamento de uma pessoa é baseado em dormir o mês inteiro? O que ele quer evitar? E daí eu lembro que a música ela foi escrita porque o pai do Billy Joel morreu por câncer, ele era muito jovem. E quando ele escreveu aquilo, né, a morte aconteceu no mês de setembro, então tinha toda uma ideia de que o mês traria de volta aquele sofrimento do luto. E como que talvez o Billy Joel, né, ele não vivenciou adequadamente o luto, ele preferiu ir num extremo, que é, tipo, dormir o mês inteiro. Fala galera, batatas e batatos, estamos de volta mais uma vez com o seu podcast semanal de aleatoriedades e coisas da vida. É ele mesmo, o Batata Cast. Eu sou o Constant, jornalista e humorista, tenho aqui ao meu lado meu amigo. Fala galera, eu sou o Leonardo, professor de História e Sociologia. É um prazer estar com vocês aqui para essa nova etapa da nossa segunda temporada, começando hoje, primeiro episódio. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda temporada do Batata Cast. Agora, se você está sentindo falta do Bruninho, você vai ter que procurar nas redes sociais dele, porque agora, né, a partir da segunda temporada, seguiremos só eu e o Léo, mas nós, é claro, não estamos sozinhos, estamos muito bem acompanhados. Temos aqui a presença hoje da Gabriele Esperandio, e ela pediu para eu não fazer piada que ela está esperandio, então eu não vou fazer, que ela é psicóloga clínica, não é, Gabriele? Isso mesmo, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Tava esperando muito por esse momento. E tenho aqui também mais duas presenças ilustres, que é de um podcast que eu gosto muito de ouvir, são colegas nossos aí de profissão, podcasters, essa nova profissão aí do momento, que são do Dragões de Garagem, é isso mesmo, é o André Luiz Etienne, que ele é psicólogo, e o Matheus Cortese, que é oceanógrafo. É isso aí. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite, né, para estar aqui para discutir esse assunto. Não sei, Matheus, quer falar alguma coisa? Oi, gente. Obrigado pelo convite. Meio que eu me convidei um pouquinho, né, porque o André me falou que ele vinha. Mas obrigado pela oportunidade de falar do assunto. Bom, então é isso, galera. Sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje. E nós vamos falar sobre suicídio. Bom, eu trouxe algumas estatísticas aqui, gente, para falar de como é importante falar de suicídio nesse momento. Aí eu estava olhando, segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está em 8º lugar em países que mais acontece suicídio, né? 9.198 homens e 2.623 mulheres. E bom, todos os dias 32 brasileiros tiram a sua vida. Com relação agora à quarentena, né, que é um momento complicado que a gente está passando, aí já é um índice mundial, aumentou 32% o suicídio nessa quarentena. Estava vendo num artigo de dados da OMS de 2014, são 800 mil mortes por ano, quase um coronavírus por ano. No Brasil é a terceira maior causa de mortes, tirando as doenças, né? Primeiro tem homicídio, acidentes de trânsito e suicídio. A Gabriele estava falando antes da gente começar a gravar que tem gente que questiona isso, né? Por que a gente fala só em setembro? É só em setembro que importa? Não, mas é que a campanha não é constante, é uma campanha que rola em setembro, mas
É uma coisa que tem que se falar sempre. Pelo lado, assim, da sociologia, né, ali por Durkheim, para ele as causas do suicídio são sociais, né? Ele faz essa análise. Você vai encontrar em diferentes sociedades, diferentes causas, diferentes grupos aí. Pelo que o Eric falou, a gente vê que entre os homens, né, eles estão mais suscetíveis a esse suicídio. E eu tava vendo, acho que é o documentário da moda aí que tá bombando agora, O Dilema das Redes. E parece que depois do Instagram, o número de suicídios entre as adolescentes subiu mais de 150%, assim, assustador. Eu acho que para começar a conversa, talvez seja interessante a gente saber por que foi escolhido o mês de setembro, por que a cor amarela. Então, algumas dúvidas que acabam emergindo de algumas pessoas, né? Então, na verdade, setembro ele foi escolhido, né? Porque no dia 10, desde 2003, já foi estabelecido como um Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? Então, essa campanha ela ganhou força, então, ao longo do mês de setembro, por conta desse dia em específico, né? E principalmente aqui no Brasil, né, que começou em 2015, né? Então, eu dei uma procurada, porque é muito interessante a gente saber da onde que vem. Então, essa campanha ela tem acontecido fervorosamente no mês de setembro, desde 2015, porém o dia 10 de setembro, ele já era estabelecido como o Dia Mundial da Prevenção. E o amarelo era porque é o seguinte, em 94, um rapaz, né, lá nos Estados Unidos, ele acabou cometendo suicídio, né, e ele era conhecido por ter uma personalidade ali, né, muito extrovertida, que gostava muito de mexer, né, com mecânica e tudo mais. E esse rapaz, ele tinha um Mustang 68, e ele tinha consertado ele, mexido nele, e tinha pintado ele da cor amarela. E para ele era um dos maiores passatempos, era estar com aquele carro. E quando ele cometeu o suicídio, né, e as pessoas ali estavam presentes, né, na hora de se despedirem dele, elas trouxeram muitas fitas amarelas e com dizeres escritos também, ó, se você precisar, peça ajuda, né? Então aí começou a ganhar uma força esse movimento. Até então eu não sabia disso. E daí se vê, 94, uma coisa super recente, né? Então por isso que talvez a gente tenha essa dificuldade ainda em falar sobre. Então foi por conta dessa morte em específico que eu acho que aí as pessoas começaram a tomar conta dessa problemática, que faz parte também de políticas públicas, né? Então não é uma coisa isolada no indivíduo, não é uma coisa que nasce com a gente, essa tendência a morrer, né? Eu acho que, como o Léo falou, a gente tem que analisar muito o nosso contexto social, cultural também. Então, o quanto que a gente também tem que ter uma cautela, uma delicadeza de estar analisando o contexto cultural e a gente não cair naquela de, vou julgar. Nessa questão de ser os homens, né, que geralmente têm esse índice tão alto, eu já vi algumas discussões que tem essa questão da masculinidade tóxica, né, de um certo ideal masculino, principalmente de valor econômico também, né, e aí a gente vai olhar para o aspecto econômico como uma das características importantes relacionadas ao suicídio dentro de uma sociedade. E gostaria de destacar assim, que a Gabriela falou, nesse sentido de a gente olhar realmente para a questão social, para questões de políticas públicas, e o Leonardo citou o Durkheim, e eu acho que essa questão realmente ainda tem muita relação, né, no sentido de a gente olhar para uma sociedade e entender que os índices de suicídio daquela sociedade não são uma característica individualizada das pessoas. E outra coisa que também a gente discutia nessa questão de ter muito mais homens se suicidando, né, ou tendo suicídios completos, é porque as estratégias, né, dessa fase, né, do comportamento suicida, geralmente elas são mais drásticas, né? Quando os homens eles tentam suicídio, eles tentam de formas muito mais eficazes, vamos dizer assim. Essas estatísticas estavam que as mulheres, elas realmente têm mais tentativas de suicídio até, se envolvem mais nas tentativas, mas os homens tendem a suicídios completos. Exato.
E justamente, mulheres geralmente vão usar de estratégias, né, menos letais, enquanto os homens acabam optando por estratégias mais letais. E isso também acaba inflacionando, né, essas diferenças que a gente vê nas estatísticas. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena a gente até retomar, porque foi falado essa questão, né, de que a gente discute pouco e as campanhas surgiram justamente para a gente conseguir falar mais sobre esse assunto, porque, e aí como foi falado antes da gravação, mas acho que a gente ainda vai discutir bastante isso, tem uma questão aí de tabu, né, relacionado a esse assunto. Culturalmente falando, esse tabu é bastante forte, por questões, né, de como que a nossa sociedade se estrutura, e aí a gente pode falar das questões religiosas também, até de como julgam, né, essa questão do suicídio. E tem um outro fator também que eu acho que influenciou bastante, a gente não conseguir falar disso, principalmente na mídia, é a preocupação com o entendimento de que falar sobre suicídio pode desencadear novos suicídios, né, que é conhecido como efeito Werther. E que por muito tempo a gente entendeu um pouco errado, né, essa relação e o que estava acontecendo aí. Eu acho que a gente poderia discutir isso também. Me remete muito também a falar sobre os sinais, né? Quando a gente fala de suicídio, as pessoas falam às vezes de sinais, mas existe um mito de que, assim, se a pessoa ela quer realmente se matar, ela faz logo. Né? Ela não vai ficar dando sinais que a gente vê, às vezes, no mundo virtual, né? Uma coisa também é no pessoal, aquelas mudanças bruscas de comportamento, frases que a gente começa a ouvir, mas também no virtual, como que a gente consegue detectar algumas mensagens, frases como quero dormir para sempre, né? Que a gente estava falando do Billy Joe ali, né? Dormir pelo mês inteiro. Então, essa forma aí de lidar com o sofrimento, porque como a gente bem sabe, a pessoa ela não quer tirar a própria vida, ela só quer se livrar daquela dor. Né? E então, às vezes, os sinais, se a gente conseguir detectá-los e chegar na pessoa e conversar abertamente, como a gente está falando aqui, que tem a proposta da campanha justamente para isso, de conscientização do quanto é importante o diálogo, talvez a gente conseguiria salvar muito mais vidas, porque os estudos nos indicam que o suicídio ele não é uma coisa inevitável. A gente consegue evitá-lo, conversando, né, de uma maneira mais aberta, sem tabu, porque, assim, falar de morte em si parece que é uma coisa horrorosa. Nós estamos, eu vejo que tem muito psicólogo trabalhando, às vezes, com essa temática da morte, agora no nosso contexto atual da Covid, com crianças, para elas passarem a entender também como que é essa questão, né, luto, porque é muito complexo mesmo. Mas se a gente tem essa mudança no contexto, na cultura, como que a gente vai recebendo essas informações, vai ficando cada vez mais fácil a gente ter mais empatia pelas outras pessoas. E não achar que, como o André falou, que a gente vai acabar desencadeando mais mortes, mais sofrimento. Muito pelo contrário. Os estudos indicam que reduz muito o estresse das pessoas que estão carregando, então, o mundo nos ombros, achando que elas estão sozinhas, quando, na verdade, elas podem sim ter o apoio. E aí já remete àquela questão de, eu deixo aberto o meu direct, né, para você vir falar comigo, né? A gente entende a intenção legal, mas será que a sua escuta ela vai ser qualificada? Ela não vai ter julgamento? Porque às vezes você tá bom, você tá aberto, mas a pessoa vai desabafar com você e você vai começar a aconselhar a pessoa com base no seu viés. Então, onde isso também é frutífero, você só tá causando ainda mais mal. Então, o ideal é a gente validar. Então, então o que eu faço enquanto cidadão? Vou lá, valido um sofrimento, pergunto se a pessoa tá bem, e aí tenta fazer com que ela busque ajuda. Cite exemplos, olha, eu fiz terapia, me ajudou, outras pessoas fizeram, tiveram bons resultados, você não está sozinho, então formar uma rede de apoio, né, e fazer com que essa pessoa veja que o sofrimento que ela está levando é compreensível, não é punido, né, é validado, e a gente vai atrás de outras saídas. Eu achei bem importante isso que a Gabriela já foi trazendo, né, de propostas de como é que a gente pode estar auxiliando, principalmente a diminuir esses números, né, tão alarmantes que a gente comentou já no início, porque ele vem, assim, de muito estudo que a gente lê, né, principalmente dentro da área, de entender, assim, as questões
que está relacionado, né, tanto a questão da ideação quanto da intenção suicida e, né, dessas tentativas, e vai ajudar também a gente a ser melhores seres humanos a lidar com essas situações, porque muitas vezes é importante a gente quebrar, né, esses mitos mesmo, né, da questão de que quem está falando que vai se suicidar só está querendo chamar a atenção. Eu acho que esse é um dos mitos mais prejudiciais e ao mesmo tempo paradoxais, né? Porque se a pessoa precisa dizer que vai se suicidar para chamar atenção, então realmente tem alguma coisa errada, né? E as pessoas acabam não percebendo também o quanto que nessa própria fala eles já estão indicando aí várias questões importantes de abandono, né, a essas pessoas. E aí entra muito essa questão de a gente validar aquilo que a pessoa está dizendo, não querer impor os nossos sentimentos e pensamentos sobre isso, nossos julgamentos. E também a gente pensar, e aí voltando para aquela ideia, né, de questões de como é que a gente pode pensar em sociedade, pensar também em abordar isso mais claramente, né, e aí quando a gente fala do cuidado lá, que eu comentei, que eu citei daquela questão do efeito Werther, é a gente justamente saber falar de suicídio, né. A mídia se priva de falar de suicídio, mas às vezes solta um tipo de notícia que aí sim pode ser prejudicial, né, porque existe uma visão de glamorização, de explicar quais foram os meios, principalmente quando é alguém famoso, né? Então, é explicado quais foram os meios, é falado de como que as pessoas se comoveram, mas a gente acaba não falando dos sinais anteriores que poderiam ter sido notados, de que há serviços de apoio e que a pessoa, né, que outras pessoas se sentem daquela forma e há a possibilidade de buscar ajuda, porque muitas vezes a pessoa que tem ideação suicida, ela se sente muito isolada, né? Como se ela fosse a única pessoa que pensasse aquilo, justamente porque quando a gente fala sobre isso, as pessoas julgam, as pessoas dizem que você não deveria pensar esse tipo de coisa, e isso realmente isola ainda mais, né? Aquela pessoa que já está numa situação de isolamento, de se sentir aprisionada, né? Mas, gente, também tem uma questão cultural também, que é bastante importante, né, assim, que eu fico pensando. Porque a gente tenta evitar isso a todo custo, né, a gente cria histórias, a gente inventou um inferno, né, para preservar a vida. Mas se a gente for pensar, por exemplo, a sociedade medieval japonesa, o suicídio dos samurais era uma saída honrosa para a vida. Ou entre os guerreiros bárbaros, quando eles chegavam numa certa idade onde eles já não podiam mais lutar, né, para ajudar a sua tribo bárbara lá, eles se atiravam de um penhasco, né, e isso era algo bem visto, assim, eles preferiam ser vistos dessa forma, né, e a gente tenta preservar a vida até mesmo quando ela já não é mais viável, visto que a eutanásia é proibida, e às vezes eu me pergunto muito isso, né, até que ponto que a nossa sociedade ela também esse fato de valorizar tanto não fecha o debate, né? Não fecha o debate, a gente não pode falar porque é um tabu, é vida e pronto, né? Isso cai também na questão do aborto, a gente não pode discutir suicídio, a gente não pode discutir aborto, a gente não pode discutir eutanásia. Eu acho que assim, é importante se falar, tanto que a gente tá fazendo isso, mas assim, também é importante saber como falar. Porque se tocar no assunto de uma maneira errada, você pode induzir uma pessoa que já tem um viés a gatilhos, né? Como, por exemplo, a série que saiu alguns anos atrás, aquela 30 Reasons Why. Aquela série, ela tá totalmente fora do que se aconselham em como falar, né? Porque ela mostra os métodos que a menina faz, a menina, ela mostra que, na realidade, o suicídio dela é como se fosse uma vingança. Ou seja, ela está sendo uma justiceira ali, cometendo aquele ato que, inclusive, influenciou vários adolescentes a se matarem depois disso. Então, assim, eu gostei da ideia quando eu descobri que ia sair essa série. Mas depois, quando eu assisti, eu vi que, na realidade, era algo totalmente deturpado, só para ganhar mídia mesmo. Porque não quando eu fiquei sabendo... Desculpa. Não, pode falar. Quando eu fiquei sabendo da série, eu fiquei com a mesma ideia que você falou. Pô, finalmente vão fazer uma coisa falando sobre o assunto, né? Talvez com muita gente assistindo e
comentando sobre isso, discutindo o assunto, a gente tenha mais espaço para falar sobre isso, que é justamente o que a gente tá falando aqui, né? Uhum. Mas foi bem o que você falou, a coisa vai se desenvolvendo e fica muito uma glamorização do que tá acontecendo, de que como se ela fosse uma personagem muito esperta e muito sagaz, porque ela decidiu fazer aquilo daquela forma para fazer as outras pessoas ficarem mal. Uhum. Então perverteu toda a ideia de ter o espaço para você falar, de você chamar a atenção para o que a pessoa tá sentindo, porque aquela personagem, ela tá querendo fazer os outros sofrerem. Eu não posso falar sobre ninguém, mas eu posso falar sobre mim. A pessoa ela não quer morrer, a ideia não é morrer. Quando eu tentei suicídio, eu não queria, acordei um dia e falei assim, pô, sabe o que seria da hora hoje? Morrer. Não foi isso. Mas eu tava tão cansado de não ter alternativa nenhuma, de não conseguir enxergar nenhuma possibilidade para resolver os problemas que eu tinha, para conseguir lidar com o dia a dia, assim, do mais básico, o que o André falou. Eu não tinha ninguém com quem conversar, porque a minha família é muito religiosa. Eu não sei se vocês conhecem várias denominações de cristianismo, mas a minha família é da Congregação Cristã no Brasil, e o meu pai é espírita. Meu pai é kardecista. Então, assim, tem pessoas da minha família que são próximas o suficiente, com quem eu gostaria de ter podido falar, mas eu sabia que se eu falasse, ia vir aquela coisa do mas você tem que se voltar pra Deus, não sei. E, gente, eu sou ateu. Da minha família, assim, eu não sei se o pessoal acha que eu sou ovelha negra, assim, sabe? Mas eu não duvidaria que fosse mais uma coisa assim, tipo assim. Porque eu não tenho mais nenhum interesse, assim, por religião, e eu cheguei a ouvir algumas vezes, quando eu tava falando sobre a depressão ainda, porque na época em que eu tentei suicídio, eu tava fazendo tratamento pra depressão e distúrbio de ansiedade. E eu cheguei a ouvir, mas você tem que pensar em coisas mais felizes. Não, você tem que fazer coisas que te deixam feliz. Por que você tá lendo isso que é triste? Por que você... Sabe, mas... Eu não sentia vontade de consumir cultura de coisa feliz, gente. Eu não tava feliz. Ver as outras pessoas felizes me fazia ficar pior, assim. Porque eu ficava, eu acordo e eu não consigo levantar da cama. Eu tenho uma aula no dia, eu tava na universidade na época. Eu tenho uma aula hoje, eu só preciso sair daqui e ir pra aula. E eu ficava tipo, eu vou, não vou. Putz, eu não quero perder mais um semestre. Uns semestres anteriores eu tive problemas por conta das crises de ansiedade. Eu perdi prova, eu fui parar no hospital muitas vezes, e tive que ser medicado e tudo mais. Então, tudo isso, e eu não tinha com quem conversar. Eu tinha terapia, mas também é difícil falar sobre isso na terapia. Eu conseguia falar sobre o que na faculdade estava me incomodando, os problemas de relacionamento que eu tinha com a minha família, mas pra mim sempre foi muito difícil falar, poxa, eu tô pensando em me matar. E eu não tinha com quem falar. Teve uma vez que eu desviei muito do assunto, a gente tava falando da série, mas... Não, eu ia perguntar isso mesmo, pra você falar mesmo. Teve uma vez que eu percebi que eu tava pensando muito, eu tava planejando o que eu ia fazer. Eu não vou falar como o que eu fiz. Eu tava planejando muita coisa. E eu fiquei assim, eu preciso falar com alguém. Eu tinha um amigo. Sabe aqueles amigos que você sabe que ele é seu melhor amigo do mundo e você não se fala há não sei quanto tempo? Desse jeito. Eu liguei pra ele e eu falei, cara, eu tô pensando em fazer isso, me ajuda a não fazer isso agora. Eu preciso de ajuda, fala comigo. E isso foi exatamente uma semana antes de eu tentar o suicídio. Assim, ele me segurou uma semana ainda. E era um problema muito grande, porque, sabe, eu tive que ligar pra uma pessoa que não é da minha família, não era alguém que tava próximo, ele nem tava na mesma cidade que eu. Então, às vezes, falta... Eu não sei se eu diria, falta espaço, porque eu também não quero botar na pessoa que tá se sentindo, tá tendo ideação suicida, a responsabilidade de decidir falar sobre isso. Quando eu tava lá, eu sabia que eu não ia conseguir. Mas de faltar espaço, sabe? De faltar acolhimento, eu acho. Eu acho que isso que o Matheus falou é bem importante, principalmente quando ele fala que mesmo na terapia ele não sentia vontade para falar sobre isso. Quando eu fiz faculdade, a gente não tinha uma discussão ou uma aprendizagem tão clara assim sobre essas questões de suicídio, de debater o que seria, quais são as ações que a gente faz caso a gente esteja numa situação em que a gente identifique, ou algumas coisas a gente falava sobre sinais, principalmente quando a gente via alguns tipos de transtorno específico que tem um pouco mais de risco.
mas ao mesmo tempo não era tão discutido, tão debatido, assim, para que a gente tivesse uma preparação clara e que soubesse abordar isso diretamente com as pessoas. E eu imagino, assim, que muitos colegas meus que se formaram, que tinham dificuldade de falar sobre esse tipo de coisa, eu não sei como é que eles lidam com isso hoje. E aí eu não sei como é que isso se aparece, né, nesse relacionamento terapêutico, e que é uma preocupação importante, né, que a gente muitas vezes tem que abordar diretamente. Porque é nosso papel, né, fazer com que a pessoa se sinta à vontade para conversar sobre, que a gente consiga abordar isso diretamente, principalmente, né, quando há um risco associado. Você acha que falta, tipo, uma coesão social? Ocorre um descolamento do indivíduo, assim? Sei lá, a gente está cada vez mais individualizado e parece que quanto mais a gente caminha para esse mundo nuclearizado, assim, mais difícil é você ter momentos de interação e de contato. E a gente observa que, por exemplo, durante esse isolamento social da pandemia, a taxa subiu, né? Tava vendo também, assim, quando os homens se divorciam, que eles perdem aquela coesão familiar, isso também cresce. Entre os homens solteiros também é maior que entre os homens casados. Então, assim, parece que à medida que a gente se descola, né, que falta essa coesão, parece que aumenta, assim, né? Não sei. Digo porque eu vivo, assim, bastante isolado, assim, eu tenho essa característica, assim, de estar no isolamento e tal. Já passei por uns períodos, assim, meio assim, de pensar, né? É que a gente, acho que isso é uma coisa que se passa, não sei, se passa na minha cabeça, assim, até que ponto pensar é normal e até que ponto isso pode se tornar uma realidade. Eu não sei se todo mundo pensa, sabe? Porque essa é uma dúvida que eu tenho, assim, depois até se o Eric quiser cortar na edição, assim. Não. Porque é uma coisa que eu tenho, Não, assim. eu acho importante a gente falar isso para mostrar para as pessoas que têm esse sentimento que ela não é nenhum extraterrestre. Na realidade, muitas pessoas sentem, mas as pessoas só não falam. Eu, inclusive, já cheguei a pensar sobre o caso, nunca fui além, mas assim, o pensamento já surgiu. Só falar isso, né? Que ninguém é um monstro, um extraterrestre, por pensar, são coisas que passam pela cabeça de muita gente, né? E é bom se abrir, né? Principalmente, claro, buscar ajuda psicológica, né? Ideação suicida é bastante comum. Eu não sei dizer... Eu acho que nem existe estatística sobre isso, porque é uma coisa que as pessoas realmente falam um pouco, mas é esperado que haja, sim, bastante ocorrência de ideação suicida. Eu já tive ideação suicida, é um momento, assim, muito sombrio, né, que se passa com a gente, e geralmente está associado a momentos de vida que a gente está passando. Então, tem várias questões, e dá para abrir várias discussões aqui, né, porque quando o Leonardo perguntou ali sobre a questão de se o isolamento ou essa individuação, né, eu acho que é bastante importante a gente falar que sim, essa ideia a ideologia do individualismo, né, principalmente, né, que a gente vive aqui no Ocidente, ela é bastante prejudicial para essas questões sociais, né, de como é que a gente se relaciona, de como é que a gente, e para a saúde mental em geral, ela acaba atrapalhando muito, de como é que a gente tem abertura para falar sobre as coisas, de como é que a gente faz para viver em comunidade, em sociedade, porque a partir do momento que a gente tem essa visão mais individualista, a gente é responsável por aquilo que é nosso e a gente encara as pessoas de fora, as outras pessoas, como outros, de fato, né? O outro, aquele que é diferente. Então a gente acaba tendo pouco senso de comunidade. Isso é bem prejudicial. Mas, ao mesmo tempo, e aí voltando aos exemplos que ele tinha comentado antes, por exemplo, no Oriente, né, em geral, assim, a gente tem, principalmente no Japão, que tem essa questão do suicídio pela honra, a gente já tem uma constituição diferente. Até a toda a vivência do suicídio, quando uma pessoa se suicida no Japão, ela tem muito mais essa questão da honra e de como que ele está protegendo a honra da família dele, do que uma questão mais individual, né, de como que ele está passando por dificuldades, enfim. E a gente vê essas diferenças também culturais marcando aí situações de suicídio.
Uma coisa que o Léo falou que eu fiquei pensando aqui durante a explanação dele foi o seguinte: se todo mundo já pensou alguma vez na vida em se matar, e se é normal ou não. Essa carga valorativa de normal ou anormal também é um peso. Então eu fico pensando, aí se a pessoa se sente sozinha, como se fosse a única no mundo que já pensou sobre isso, ela vai se sentir totalmente inadequada, rodeada de tantos valores, rodeada de tantos dizeres que você não pode menosprezar a vida, enfim. Então, assim, você se sentir inadequado também não vai ajudar. Então, por isso que é interessante a gente estar discutindo de uma maneira não sobre rótulo, o que é normal, o que é anormal. Porque eu vejo que isso reflete muito também na clínica, né? O sofrimento das pessoas, não só pela questão do suicídio, mas de uma ansiedade, uma depressão. As pessoas, elas querem muito saber, elas precisam, parece que sempre se rotular. É normal isso que eu estou sentindo? É inadequado? Será que pode sentir? Outras pessoas também sentem? E aí tem essa questão que vocês comentaram. Como as pessoas geralmente não falam, elas tentam fazer que nem o Coringa, né? Coloca um sorriso na cara, simplesmente, sendo que não vai adiantar nada. Ou como o Matheus falou, você devia ler mais coisas felizes. Então veja que como são aconselhamentos, são coisas que são superficiais e não estão ajudando você a realmente refletir, a ver, não, realmente, né, eu preciso sair disso, não tá legal. Mas são aconselhamentos com base no apontamento de outras pessoas. E aí eu fico pensando também nesse peso dessa carga valorativa de falar sobre o que é adequado e inadequado, o que é pecado, o que não é pecado, porque aí tem essa questão religiosa também. Porque se é uma pessoa, então, que até então foi fiel a vida inteira, só de pensar no suicídio, ela se sente super mal. Né? Mas como a gente está conversando aqui, é uma dor. É uma dor. E um outro paralelo que eu também já me deparei, para a gente poder entender como que é o suicídio, a dor física, ela se torna tão menor quanto a dor emocional. Né? Extravasa simplesmente a dor emocional. Então, como vocês comentaram, acho que é muito interessante a gente estar sabendo falar que sim, vai ter momentos em que parece que essa é a única saída, né, a única alternativa, e para as pessoas não se sentirem tão isoladas nesse sentido. Você tem que pensar coisas melhores, você tem que procurar coisas melhores, é muito... tem um aspecto de culpabilização, né, que a pessoa simplesmente por vontade própria sairia daquela situação. Então, o Matheus falou aí no começo do programa, e isso me lembrou de uma amiga minha que eu tive contato recentemente, que teve um caso de suicídio na família dela. E bom, ela tem alguns familiares muito religiosos, né, assim, fundamentalistas religiosos, assim, bem radicais. E isso é complicado, né? Então eles chegaram para ela e ao invés de consolar ela, falaram: você sabe que quando a pessoa comete esse tipo de coisa, né? Quando a pessoa é acometida pelo suicídio, ela não vai pro céu, né? Ou seja, a pessoa tá ali numa situação complicada, pensando mil coisas, aí chega um familiar, né? Que deveria ajudar a pessoa e, por conta da religião, acaba soltando aí uma baboseira dessa, né? Uma coisa absurda dessa que ninguém precisa ouvir num momento como esse, que é um momento que você só precisa mesmo, acho que, de um abraço, né? Bom, como todo mundo sabe, eu sou jornalista e na faculdade de jornalismo a gente simplesmente aprende que não se noticia casos de suicídio, mas assim, apenas uma nota de rodapé, nada além disso, não se noticia e ponto. E o que acaba acontecendo, que o próprio André já comentou, né? Acontece que quando suicídio de pessoas famosas acontecem, eles acabam sendo obrigatoriamente noticiados e são noticiados de forma completamente errada, né? Há uma espetacularização em cima do acontecimento, um sensacionalismo exagerado e eles evidenciam como aconteceu, dentre outras coisas que acabam influenciando pessoas, né? Que é aquele famoso suicídio imitativo,
que inclusive foi um dos casos mais famosos, é do suicídio do Kurt Cobain, que acabou influenciando diversos jovens na época, infelizmente, porque a imprensa noticiou de maneira extremamente errada. Algo que eu acho que é interessante, que dificilmente é comentado na mídia, além dos sinais, né, coisas que poderiam evitar o acontecimento, também, já que eles gostam tanto de falar, né, de pessoas conhecidas e famosas, casos aí, entre aspas, aí de superação, de pessoas que tiveram tentativas de suicídio e depois construíram suas carreiras, como, por exemplo, o Walt Disney. O Walt Disney, ele teve uma tentativa de suicídio por volta ali dos seus 30 anos, e nessa época ele ainda não tinha construído o que viria a ser o grande império da Disney. Ou seja, ele passou por essa tentativa de homicídio, e depois desse acontecimento que ele construiu a Disney que a gente conhece. Bom, é legal falar que nesses momentos, é interessante falar que nesses momentos a pessoa ela não vê uma saída e é completamente normal, mas isso não quer dizer que a saída não exista. Por muitas vezes ela existe e até guarda um futuro brilhante futuramente para a pessoa, que é o caso do Walt Disney, por exemplo. A gente está numa espetacularização da vida, né, com as redes sociais, né, todo mundo tá feliz o tempo todo prato é o mais bonito, todo corpo é o mais sarado, e a gente acaba não se encontrando, né, não se sentindo tão bom o suficiente para estar lá naquela exposição que a gente vê nas redes sociais, e isso acaba piorando também esses sentimentos, e faz a gente até demorar ou ter dificuldade de falar sobre essas coisas. Né? Esse lance das redes sociais é legal, né? Porque o outro pode ser entendido como espelho, e quando eu vejo nas redes sociais eu não me reconheço no outro, porque ele tá cheio de filtros. E uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto você falava é que muitas vezes pode ser um desequilíbrio químico mesmo, uma questão assim de falta de sei lá, de dopamina, serotonina, e às vezes com uma medicação, se você procura um psiquiatra, sei lá, sabe? Porque você precisa ser good vibes, né? Porque você procurar Deus, as pessoas muito negativas. Você precisa assistir o filme do Adam Sandler. Sendo que isso só vai piorar a pessoa, na verdade. A pessoa, ela quer, sei lá, ela precisa de ajuda para alguma coisa, para algum tipo de serviço, ela vai direto no profissional, mas o psicólogo, ela dá voltas e voltas, procura coach, vai na bebida, sei lá, vai lá na cartomante, vai procurar Deus, assim, e o psicólogo é o fim de todas as alternativas. Então, tipo assim, não tem mais jeito, eu vou buscar um psicólogo, mas até lá, e os estragos que essas outras coisas já te fizeram também, né? Te falando para fazer coisas, sendo que não era aquilo que você precisava, enfim, não tinha a ajuda qualificada. Eu vejo essa imagem sempre, e eu sempre vejo as pessoas refazendo isso sempre. Eu vou afogar as mágoas na bebida mesmo, eu vou me recuperar de um relacionamento com outro relacionamento, enfim, não para refletir sobre muitas questões. Então, eu vejo que o trabalho ali da psicoterapia, né, as pessoas também só querem saber de remédio, ela não vai, como posso dizer, fazer só com que você pare de sentir aquele sintoma em si, né, que nem um remédio. A psicoterapia, ela vai te fazer pensar por que eu comecei a me sentir dessa forma, e é um processo que pode ser um pouco doloroso. Né? E a gente tem todos esses estereótipos de que serve para louco, que só mulher que deve buscar, o homem não precisa disso, né? Então é muito difícil acessar essas pessoas, mas eu acho que aos poucos a gente está conseguindo fazer com que seja uma psicoterapia para todos, né? E que todo mundo pode ter os seus momentos ali de necessidade, né? De repensar certos padrões de comportamento. E às vezes você identificar que algumas pessoas na sua vida estão sendo tóxicas. E por que você tem alimentado essas amizades ou relacionamentos, enfim. Eu acho que é muito isso. Mas as pessoas, elas... tô sentindo alguma coisa no meu corpo, vai direto no médico. Não existe, mas o psicólogo é muito rodeio.
E, inclusive, eu queria perguntar para vocês se vocês têm, com relação a quem tem uma dificuldade financeira, vocês têm alguma dica aí para... Porque a terapia, eu não vou falar que é caro, não, tá? Mas também não é, não, mas não é acessível para todos os públicos hoje em dia, né? Porque afinal de contas teria que ser algo semanal, né? Vocês podem falar bem melhor do que eu. Mas como que pessoas que estão em uma classe mais baixa da sociedade, assim, pode ter acesso? Tem alguma maneira gratuita, alguma maneira mais barata, alguma coisa assim? O cara come arroz, não quer pagar terapia, pô. Eu acho que vale destacar que a gente precisaria ter uma política pública mais voltada para que as pessoas tivessem acesso à saúde mental, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente estava conseguindo ganhar espaço, né? Então a gente teve iniciativas como SUAS, né? E aí a gente vai ter, que é o Sistema Único de Assistência Social, que incluía atenção psicossocial, no caso, né? E aí a gente tinha geralmente psicólogos trabalhando junto aos assistentes sociais e outros profissionais que auxiliavam a olhar para essas questões mais da comunidade, né? Porque às vezes também a gente tem que pensar que a psicoterapia não é só o atendimento clínico especializado. A gente precisa pensar a sociedade de uma forma mais ampla e de atenção à saúde mental das pessoas de forma ampla. Aí, depois, né, no próprio Sistema Único de Saúde, aí sim a gente teria os centros de atendimento psicossocial, né, que daí eles vão ter essa visão de atendimento mais especializado, também interdisciplinar, então a gente vai ter médicos, a gente vai ter psicólogos, a gente vai ter terapeutas ocupacionais, geralmente, que vão estar contribuindo, só que geralmente eles vão atender os casos que realmente são bastante complicados, né? Então, a gente vai ter pessoas que têm transtornos mentais severos, né? Pessoas que, ou com abuso de álcool, substâncias, enfim, a gente vai ter mais esse tipo de atendimento. E aí a gente vai ter algumas outras opções de psicoterapia acessíveis, como, por exemplo, atendimentos em universidades, né? Então, universidades têm curso de psicologia, geralmente tem clínica escola, e os alunos atendem as pessoas da comunidade e são supervisionados, né, por profissionais experientes. Eu sou supervisor de estágio, inclusive. E aí a gente faz esse tipo de trabalho. A gente vai ter algumas iniciativas de terapias sociais. Eu tenho umas colegas em Balneário Camboriú que fazem atendimento social, que daí cobram um atendimento simbólico, e aí elas se vinculam. A gente tem uma ONG, na verdade, né, para falar sobre violência. Aí a gente vai encontrando esses espaços onde a gente pode, então, estar atendendo uma população mais carente. Eu achei engraçado o que o Constantino falou, né? Eu não vou falar que é caro. Eu não acho que seja caro, mas para quem acha que é caro, converse com o psicólogo com quem você está pensando em ser atendido, ou converse com mais de um, porque todas as pessoas que eu falei, ninguém me disse é tanto. Eles perguntam quanto você pode pagar e quanto como que é o atendimento que você precisa. A gente vai conversar sobre isso. E não é uma negociação, tipo, como se você tivesse, sei lá, cara, tentando pagar R$1 mais barato no pastel na feira. Não é isso. A pessoa tá tentando te ajudar e ter um valor honesto pelo trabalho dela. Já teve situações, eu dei aquele exemplo de quanto eu tava gastando naquela época, já teve situações que eu precisei de novo, que até, né, retomando o assunto, que eu tive ideações suicidas de novo, e eu falei assim, pô, cara, de novo não, eu já tô esperto. Fui lá, liguei pra minha psicóloga, falei, eu preciso falar com você. Fui lá, expliquei pra ela, tintim por tintim, eu ganho tanto, eu gasto tanto com isso, com aquilo, me sobra tanto. É isso que eu posso dispor, o que a gente pode fazer? E aí ela falou, olha, dá pra você fazer tantas sessões por mês, e aí um valor de tanto pra cada sessão. Então não é tão, tipo, R$200 é a hora, acabou. Tipo, e é isso, sim, sabe? Ou você vai gastar R$1.600 por mês, ou você não vai fazer, não. Converse com o seu psicólogo, aí são legais. Isso é verdade, isso é verdade.
E a gente tem também agora as opções de atendimento online, né? Nas plataformas de atendimento psicoterapêutico, tem valores bastante acessíveis também. Tá bem baixinho aí. Não estamos te ouvindo mais. Aí, pronto. Melhorou? Aham. Eu queria fazer uma pergunta para vocês com relação a como as pessoas mais próximas, os amigos, os familiares, podem perceber ideações suicidas, que vocês, é o termo? Como que as pessoas que estão mais próximas, né, podem perceber? A Gabriele até comentou, eu acho que o álcool e as drogas, o excesso de uso, acho que é uma das coisas que a gente pode... Eu já ouvi falar sobre isso, mas o que mais? É uma amiga nossa até que mandou a pergunta pra gente, né, Léo? Não, a pergunta dela foi a seguinte: depois que a pessoa tentou, né, depois da tentativa, como lidar com esse familiar que tentou, né? A pergunta dela ia nesse sentido, depois da tentativa, como lidar com esse familiar. Acho que ela tava com medo da pessoa tentar de novo, você tinha que ficar de vigilância, você tinha que, não podia mais brigar com a pessoa, sabe? Como é que se fica cheio de dedos, né? Então ficou duas aí. Duas perguntas, a primeira é só para poder analisar, né? Tipo, Sim. como reagir se você perceber que tem a intenção, e a segunda é depois de já ter depois tentado. que ele tentou. Mas são diferentes, né? Porque senão parece que você percebeu, a pessoa tentou e depois que você vai fazer. Se você perceber, você toma uma ação, né? Não, então, isso que eu tô falando, são duas perguntas. Existem alguns sinais, né? As pessoas, elas têm essa questão de mudança de comportamento, de variação de humor e também algumas frases chaves, assim, né? No sentido de eu gostaria de desaparecer, eu acho... Dormir para sempre, né? Sumir para sempre, não sei como lidar com isso. Algumas pessoas falam de morrer, mas é bem menos comum, até por várias questões de tabu que a gente já comentou. Eles falam de forma mais metafórica, né, ou usando eufemismo. Geralmente a pessoa começa a se despedir, ela faz aqueles momentos finais, sabe? Então ela pode parecer alegre, mas ela é como se ela estivesse tendo os últimos momentos com aquelas pessoas que são próximas, sabe? Como a gente faria, né, se soubesse que é o seu último dia na Terra. Às vezes a pessoa começa a prestar esse tipo de comportamento, quando já está numa situação mais próxima, principalmente quando é uma pessoa que vem de um período longo aí de insatisfação, de tristeza, de dificuldade de se relacionar, pode ser um sinal bastante importante. Eu não sei, às vezes, se a gente está falando no âmbito presencial ou virtual, como que a gente vai detectar os sinais, né? Então eu fico um pouco dividida pensando nisso. Se você tem um contato mais frequente com aquela pessoa, você consegue perceber algumas mudanças de comportamento, do humor, né, como o André falou. Mas e no mundo virtual? Né, que nós temos aí as postagens, nós temos aí mensagens subliminares, né? Uma linguagem um tanto quanto mais poética, então não se fala em morrer, mas se fala em dormir para sempre, dormir e não acordar mais, né? Então, eu lembro muito de um caso de um rapaz que acabou cometendo suicídio na minha cidade aqui. Eu não conhecia, mas tínhamos muitos amigos em comum, né, no Facebook, e eu não estava entendendo, começou a aparecer muita gente no meu Face falando sobre isso. E daí eu comecei a entender, e alguns amigos, né, na época eles sabiam que eu fazia o curso de psicologia, chegaram em mim e me perguntaram: Gabi, tem como a gente ver sinais de que alguém quer se matar? E foi muito chocante, né? O rapaz tinha só 19 anos, né, e foi muito chocante, acho que pra mim na época, porque é jovem como eu e meio que ecoou entre outros jovens, né? Então é uma coisa a se avaliar. E daí me perguntaram, acho que algumas pessoas chegaram a perguntar para mim, né, como que eu detecto? E então eu falava assim que teria formas de se ver sinais, certo? Como a gente está conversando aqui. E daí começaram a falar, porque ele começou a postar algumas coisas meio X, textos, poemas que tinham umas misturas de religião com outras temáticas, então uma coisa diferente do que geralmente se postava. E daí, o que foi apresentado para mim nessas conversas? Um sentimento enorme de culpa, de não ter conseguido ir lá e conversar.
Então eu fico pensando muito nessa questão, né, do medo, do tabu, como a gente vem conversando aqui, como é difícil. Então eu tô vendo sinais, eu tô vendo uma coisa estranha, mas eu vou ou não vou? Fico aqui ou vou arriscar, né, ver se tá tudo bem? E como a gente bem sabe, o suicídio ele pode estar ali acompanhado de um sorriso dias antes, né, do ato. Né? A gente tem que fazer toda uma análise contextual, como a André falou. É um momento que a pessoa está vivendo de muita dor, é um contexto muito aversivo, né? Punitivo. Então a gente vai ter que entender, de uma maneira individual, o porquê que aquela pessoa achou que aquela era a única saída, né? Então eu acho que hoje em dia a gente fala muito de sinais, né, no virtual, né? A gente consegue ver melhor com posts. Então eu comecei também a ficar esperta depois desse acontecimento. Eu comecei a ver recentemente um rapaz fazendo muitos posts autodepreciativos, e daí eu já lembrei do que aconteceu, né, dessa outra vez, e já fui conversar com o rapaz. Tá tudo bem? Precisa conversar? Eu tenho visto que você tem postado postagens assim, assim, assim. E daí ele falou, não, tá tudo bem. Outras pessoas vieram conversar comigo. E eu falei, graças, que bom que tá tendo gente que tá se preocupando, né, que está acompanhando. Então, eu acho que fica o alerta. E mesmo a pessoa que, respondendo acho que um pouquinho a outra pergunta, que já tentou, acho super válido a gente ainda ficar de olho e, de alguma forma, ter essa rede de apoio, sabe? E não ficar fazendo essas gracinhas, apontando o dedo, enfim, né? Tratar o sofrimento como ele deve ser tratado, né? Uma coisa que pra gente é difícil, porque não tá na nossa pele. E a gente fala muito dessa habilidade social que é a empatia, né? Todo mundo fala que empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro, mas a gente tá equivocado. Porque se eu me coloco no lugar do outro, eu vou resolver os problemas de acordo com a minha perspectiva, e não considerando até onde vai a dele. Então, essa é a pegada. Eu acho que, assim, a gente tem que começar a pensar que, tudo bem, eu vou me colocar no lugar dele, mas de acordo com os recursos que ele tem até aquele momento, não com os meus. Aí sim a gente consegue perceber como que a pessoa, ela realmente não sabe para onde ir, ela está perdida. Acho que a gente, sim, deve acompanhar uma pessoa depois que ela já tentou, ver se ela está fazendo terapia, se ela foi atrás de alguma medicação, como a gente conversou aqui, né? E ver como está essa rede de apoio dela. Complementando, um dos riscos de, né, quando está falando de fatores protetivos, a gente tem os fatores de risco, né? E ter tentativas de suicídio no histórico é um fator de risco bem importante, né, quando a gente está olhando para o risco ao suicídio. E aí sim, a gente precisa estar acompanhando, mas é esse tipo de acompanhamento que seja saudável, né? Então não é criticar a pessoa, não é falar que a pessoa, né, como a questão ali de que pessoas não vão para o céu, que se suicidam não vão para o céu. E é um acompanhamento que ele não pode ir diminuindo ao longo do tempo, né? Porque é muito comum, a gente vai ter, logo após o suicídio, a gente vai ter uma atenção muito mais concentrada, as pessoas vão cuidar bastante, mas isso depois vai diminuindo ao longo do tempo, né? Como a maior parte das coisas que acontecem. E aí é justamente quando há um risco de recaída que essa pessoa de novo está abandonada. Então, é importante a gente entender que precisa sim de um olhar especial e de verificar, como a Gabriela falou, de estar tendo atendimento, se a pessoa está tendo acompanhamento, de vez em quando conversar com essa pessoa. Eu acho que isso que é bastante importante. Eu acho que tem um tabu, não só da questão da prevenção, quando a gente está vendo alguns sinais, a gente vai atrás saber o que é, como quando a pessoa já tentou e a gente também fica nesse estado de alerta, é referente a você se sentir responsável por aquela pessoa. Vamos supor, se eu estou vendo que uma pessoa está com comportamentos diferentes do que geralmente ela apresenta. E aí, se eu for ter essa iniciativa de conversar com ela, e se ela disser que sim, ela estava pensando em se matar, eu, que fui até ela, vou me sentir responsável por aquela pessoa, se ela se matar, enfim. Então, assim, as pessoas não querem, às vezes, ter essa carga, mas é uma coisa meio equivocada, né? Você sentir que tá todo um peso sobre você, né? Porque você vai ficar pensando, nossa, essa pessoa, ela me falou agora que ela quer se matar, então agora eu tenho que ser o mundo para ela. Eu tenho que ser todo suporte, mas na verdade não.
né? O que a gente pode fazer, como a gente vem conversando. Validar, reconhecer, falar, não, eu andei observando. Então, ser bem sincero, eu acho que abrir o jogo. Olha, eu tenho reparado frases assim, comportamentos assim, eu te conheço, você não permitiu isso antes. Eu acho que isso tudo faz com que a pessoa se sinta vista, porque geralmente é o contrário, as pessoas elas emitem sinais, elas não são atendidas, não são vistas, e por isso que elas se acham tão sozinhas. E um ponto bem importante, você não precisa dar respostas para a pessoa, né? Você só precisa estar disponível para ouvir. Eu acho que isso que às vezes a gente se sente muito numa responsabilidade de ter que dar uma resposta, de ter que resolver o problema da outra pessoa. E isso é que muitas vezes atrapalha, né? Com relação às pessoas perguntarem como a outra se sente, eu acho que tem aí uma questão gramatical na diferença das duas frases. Tudo bem é algo, tipo, que você pergunta no dia a dia e você não quer realmente saber se a pessoa tá bem. Agora, você está bem? Eu acho que essa é uma frase muito mais legal e que, pelo menos, quando as pessoas me mandam alguma mensagem perguntando, até me abala, assim, até melhora o meu dia. Eu fico até me refletindo, assim, o que eu vou responder agora? Mas, assim, eu me sinto bem da pessoa estar querendo saber realmente como você tá. Porque o oi, tudo bem, é uma coisa que você fala só por uma questão social, né? O automático. E quando a gente telefonava, era mais fácil fazer o papel de ouvinte. Quando é por mensagem de texto, se você não fala nada, parece que, né, dificulta, né? Eu prefiro telefonar. Eu tive uma amiga que estava passando por esse tipo de problema que eu percebi, eu telefonei justamente por isso, para poder ficar ouvindo e não ter de que ficar porque aí parece que você não tá nem aí, né? Eu acho que a gente é uma dica, né? Telefonar, usar o telefone para esse tipo de coisa. Se você quer saber como a pessoa tá, liga para ela. Tem gente que não gosta, mas foda-se. Não liga pra mim, não. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei se vocês já tiveram contato com relação ao CVV, né? Que é o Centro de Valorização à Vida. Eles têm o número lá, né? Que é 188 para as pessoas ligarem, né? E queria saber se vocês conhecem, se vocês aconselham as pessoas realmente ligarem. Porque, para ser sincero, tem uma colega minha, quando descobriu que a gente ia fazer sobre esse episódio, ela reclamou que ela ligou lá uma vez e ela não estava bem e, na realidade, aquilo não melhorou ela, porque parece que o cara não estava ali com muita boa vontade para falar com ela e tal, tudo bem. Mas, assim, também tem que se lembrar que são voluntários, né? Então, não sei exatamente como funciona. Bom, eu vou falar da minha experiência, que é menor, eu não sei como é que é da Gabriela, mas eu sei que, assim, é um programa, ele tem suas limitações, justamente por essa questão, são voluntários, eles recebem um treinamento, mas, né, não é um treinamento psicológico, né, não são psicólogos. Eu sei que já teve alunos meus da psicologia, daí que foram voluntários no CVV, e aí eles acabam comentando, assim, que tem esse treinamento, eles são orientados como ouvir, muitas das coisas que a gente comentou aqui, né, no sentido de não ter que dar resposta para essa pessoa, de valorizar e validar aquilo que ela está falando. Acho que esses pontos são importantes, mas ainda são humanos, ainda cometem erros. Acho que a gente também não pode dizer que é a maior resposta e única, né? Além de que também é um contato momentâneo, né? É para aquele momento, para a pessoa que está se sentindo assim, que muitas vezes vai auxiliar porque vai reduzir o impulso, né? E a gente, quando está falando aí de suicídio, ele tem muito essa questão do impulso e às vezes ter alguém disponível para ouvir já reduz bastante essa relação de impulso. Eu ouvi também essa semana um colega, né, psicólogo meu, falando justamente sobre isso, que a gente não pode, enquanto psicólogo, na modalidade online, estar atendendo casos de pessoas com ideações suicidas, né, porque é um caso mais emergente, mais urgente, e que precisaria das questões presenciais. Então, não só a temática do suicídio, mas outras também de violência doméstica, que a gente não pode estar atendendo via online, né? Então, por isso que a gente acaba falando do CVV. Mas aí esse colega meu, então, psicólogo, ele estava entrando em contato com uma pessoa, essa pessoa ela pediu uma ajuda
e como a gente não está autorizado a atender pessoas com características do suicídio agora, ele indicou o CVV e essa pessoa teve a mesma reclamação de que, assim, no horário que ela ligou, eles falaram que não estavam funcionando, sendo que funciona 24 horas. E isso também causou muita dor, né, na pessoa. Porque, como o André falou, uma questão de impulso. Aí você vai lá e se depara com uma situação como essa, de má vontade ou questão de horário, você se frustra, né? E você pensa, nossa, nem esse recurso ele não é efetivo para mim, vou desistir. Então é isso que me preocupa um pouco. Eu fiquei pensativa quanto a isso, vai ser legal você trazer para a roda essa temática. E lembrar sempre, né, que são pessoas que foram treinadas, não são psicólogos, então pode infelizmente existir essas variáveis, mas a gente, enquanto psicólogo agora, na modalidade online, nós não podemos atender esse tipo de caso. Por isso que a gente encaminha para o CVV. A gente espera que da parte deles, eles consigam contribuir. Tem uma modalidade de atendimento da psicologia que eles estavam comentando sobre essa questão de ter pacientes que têm ideação suicida e têm risco, né, de suicídio. E muitas vezes o que eles faziam era disponibilizar um número de telefone específico e sempre tivesse alguém disponível para caso a pessoa tivesse o impulso, ela ligasse para aquele número e tivesse com quem conversar, porque auxilia muito a passar por esse processo, né? E aí existia todo um protocolo, inclusive, de atendimento a essa pessoa, para conseguir justamente reduzir o impulso, né, do comportamento suicida. E aí é uma modalidade interessante, claro que tinha um acompanhamento presencial, né, para fazer todo o suporte, e aí, de novo, né, a gente está falando de um atendimento psicoterapêutico, e daí ele tem processo, porque, como acho que deve ter ficado claro, a questão do suicídio ela não é uma coisa simples, né? Não é unifatorial, existem várias questões aí que estão envolvidas, tem relações sociais, tem questões individuais, tem questões de relacionamentos que estão influenciando a falta de relacionamentos em alguns casos. Gente, as pessoas que estão próximas de você, fique próximo delas, assim. A gente tem muito costume de falar sobre qualquer coisa e tornar tabu tudo que é sobre saúde mental. Então acho que isso é um passo importante, assim. Torna isso corriqueiro, comum no seu ciclo, nas pessoas com quem você convive, de perguntar o como você tá, sempre. Como você tá, sabe? O que tá acontecendo de novo na sua vida e como você tá se sentindo com isso, e só ouve. Acho que pode ajudar também parar de falar que a pessoa tem uma energia negativa, né? Eu não falo com ele que ele tem uma energia negativa, né? Porque essa energia negativa é porque a pessoa tá deprimida e você não tá afim de ouvir os problemas dela, né? Tem muito disso. Você quer só os amigos positivos. Esse negócio dessa cultura do Instagram, né, que o André falou, de tá todo mundo ótimo no Instagram. Porque no Instagram tá todo mundo bem, sabe? Tá todo mundo viajando, tá todo mundo lembrando daquela viagem pra praia, não sei o quê, né? Tá todo mundo good vibes o tempo inteiro. Às vezes eu falo, a pessoa me pergunta, como é que você tá? Eu falo, tô puto. Outra questão também que pesa bastante é que é o mundo do networking, né? De que você não faz amigos, você faz contatos, conexões de trabalho. E, eu tenho que parecer bem, porque uma pessoa mal, uma pessoa deprimida não produz. O cara não vai me indicar, então eu tô sempre bem. Mas aí acho que vale a gente fazer um episódio só para xingar empreendedorismo. Desde o começo a gente já xinga os coaches, acho que a gente tem que fazer um exclusivo para isso. Porque até era uma coisa que eu ia comentar, eu tava lendo um artigo antes do episódio, que o cara citava o Santos Machado, que eu não sei quem é Santos Machado, não vou falar assim, segundo o Santos Machado, que eu não sei quem é, mas na pesquisa dele, ele falava assim que a taxa de suicídio era maior entre pessoas com baixo nível educacional, com desemprego, com menor renda familiar, né? Eu quero dizer que tem uma questão social pesada, porque às vezes a gente pode pensar, mas todo mundo se mata, todo mundo fica triste, a pessoa tá na Ferrari, tá chorando, triste, se matou, mas não é bem assim também não, mano. Tem, você tá na merda, conta pra pagar, você não vê saída, às vezes sei lá, segundo o Santos Machado. Existe muito estigma, né, de doença mental, e esse é um outro, né? Desocupar a pessoa que tá em depressão é desocupada. Acho que abre mais um mundo de coisas para conversar. Existe depressão entre as pessoas pobres, existe pessoa que trabalha deprimida,
A gente só não consegue identificar, né? A gente não tem treinamento, né, para identificar. Não estou falando de eu e da Gabriele, mas né, socialmente falando, né, na sociedade a gente não é treinado para identificar isso. E tem pessoas que estão trabalhando completamente adoecidas. E às vezes é difícil identificar, né? Porque a pessoa, ela tá postando as melhores fotos, ela tá sempre sorrindo, né? É aquele dilema lá do palhaço Pagliatti, que a gente até comentou um episódio que a gente fez, Quem Não Surtou Tá Surtado. E o cara vai no psicólogo, né? E o psicólogo fala pra ele ir no show do palhaço Pagliatti, né? Que vai estar na cidade, que ele vai melhorar. Só que daí ele fala que ele é o Pagliatti, né? Todo mundo já conhecia, mas eu contei porque vai que alguém que tá ouvindo. Não, que isso. Acho que foi quando o Robin Williams, quando ele também foi suicídio, né? Se não me engano. E aí teve toda uma discussão nessa questão das pessoas que fazem comédia e a depressão que tá por trás disso. Acho que teve um Sirius, um podcast britânico, que eles discutiram essa questão do quanto que o quanto que a comédia é um trabalho, enfim, então você tá trabalhando, fazer comédia não significa que você seja uma pessoa feliz. E aí eles fazem toda uma discussão da questão de depressão de pessoas que trabalham no ramo artístico, enfim. Eu particularmente eu uso bastante o humor autodepreciativo. Mas é uma característica. Então, não tô falando, não quer dizer nada, gente. Estamos de olho em você, independente disso. Estamos de olho. Perceberam, né? Particularmente, eu acho que eu faço mais quando eu tô ali dentro do personagem, quando eu tô fazendo meu texto para stand-up e tal. Eu tento não levar isso muito pra minha vida pessoal, porque senão, às vezes, você repete muito e acaba acreditando no negócio. A intenção não é essa. Você tem que pensar mais positivo. A gente acabou não falando, acho que muito dos adolescentes, mas eu pensei muito naqueles aplicativos, né? A Baleia Azul, que teve aquela febre, assim, aquela Momo. Vocês lembram da Momo? Teve alguns que acabou, eu acho que, não sei se foi a Baleia Azul, teve um que eu vi que depois era mais um boato entre os pais do que de fato o que estava acontecendo, mas teve outros jogos que o pessoal faz esse tipo de desafio, né? Que acaba sendo bem arriscado. A adolescência é um período bastante complexo. E também acho que faltou falar daquela rede social, a Tumblr, né? Que, como a gente comentou, glamorizam o sofrimento, né? Então, assim, quando eu entrei lá para conhecer, ver como que era, é um peso. Porque, assim, até então a gente é exposto a redes sociais que mostram pessoas felizes. E lá é o único espaço em que você pode ser triste. Quanto mais triste você for, parece que é melhor. Enquanto o Instagram, aquele extremo de felicidade utópica, chega até a ser tóxica, para seguir algumas pessoas, no Tumblr já é esse contrário, né? E isso para adolescente, eu acho que nessa era das redes sociais, eu não sei se tem alguma estatística falando sobre isso, mas pode ter aumentado, né? Porque eles são muito mais suscetíveis, né? Sim. E às vezes eu já vi casos de adolescentes que procuram ajuda na internet e daí chega a galera sacaneando e tal, e no final, né, a pessoa acaba, ao invés de conseguir ajuda, ela consegue, infelizmente, um empurrão. Eu acho que uma coisa importante pra todo mundo é ter, tipo, como achar a sua forma de se expressar, assim, sabe? Se você gosta de escrever, escreve. Se você gosta de desenhar, desenha. Se você gosta de conversar com os amigos. Se você gosta de fazer podcast, faz podcast. Opa! Rapaz, moço. Por favor, queria fazer um pedido. André, o que você queria pedir, André? Eu vou querer uma porção, assim. Gosta de batata frita, bastante cheddar, bacon, ketchup, não esquece de ketchup. Chegamos ao ponto do nosso programa de hoje, onde nós fazemos indicações relacionadas ao tema que nós acabamos de discutir. Bom, eu esqueci de avisar vocês que tinha esse quadro, então não... Eu vim preparada, porque eu ouvi outro podcast. Eu também ouvi outro podcast e esqueci de escolher um. Eu participo desse podcast e nunca trago nada, eu sempre vejo na hora.
Hoje eu trago esse livro do Paulo Coelho, Verônica Decide Morrer. Não sei se alguém já ouviu falar. Esse livro ele virou também uma versão aí do cinema, 2009, né, um filme americano, que fala sobre uma garota que até então tinha tudo, né, Verônica, só que um dia ela toma vários remédios, né, ela acaba entrando ali em coma, ela é levada para o hospital e ela acorda num sanatório, né, no qual ele deixa bem enfatizado aqui que nunca ninguém jamais conseguiu fugir. Então a gente vai ter uma história que vai falar sobre a questão do suicídio e sobre a loucura, até que ponto ali, quais são as linhas, né, entre ambos. E no fim vai ter uma emancipação muito legal aqui da Verônica, né, um outro olhar para a vida. Né? Eu achei muito legal a história. Eu comprei esse livro em 2015 e eu acho que é uma leitura que ela deve ser feita sempre. É aquele livro de cabeceira. Essa é a minha indicação de hoje. Mas eu acho que tem um dado que a gente comentou no início, principalmente nessa questão do sofrimento dos homens. Eu não sei se, quando vocês falam de masculinidade tóxica, vocês indicaram o documentário The Mask You Live In, que é um documentário estadunidense também sobre essa questão da masculinidade, né, de como a gente vivencia a masculinidade, como ela é tóxica e está associada a essas coisas que a gente comentou do sofrimento individualizado. Na nossa sociedade é ainda mais difícil entre os homens falar sobre sentimento, então é muito difícil a gente entre numa roda de amigos falar sobre sentimentos, sobre coisas que, né, principalmente que passem um pouco dessa história de raiva e irritação, né, não sabe falar que tá com raiva ou irritado, ou estressado, mas os outros sentimentos não existem, né, todas as outras vivências emocionais, elas são muito escondidas, e eu acho que esse documentário, ele já é bem antigo, assim, razoavelmente antigo, 2000, não sei exatamente, de 2010 para cá, eu imagino. E aí ele vai abordar muito dessas questões de como os homens sofrem em silêncio, né, sem conversar sobre essas coisas. Eu quando eu tô meio pra baixo assim, eu não gosto de ficar vendo as coisinhas felizes. Eu gosto muito de um cartunista, o site dele chama Zen Pencils, e ele tem as tirinhas em português também, assim. Normalmente é alguma citação de alguma pessoa famosa. Então, tipo, não é muito aquele pôster motivacional, assim, sabe? Mas é um negócio que eu acho que realmente me faz me sentir bem, assim, sabe? Então, tipo, é meio catártico pra mim, assim. Ele tem... O traço dele é bem parecido com o do Bill Watterson, do Calvin Haroldo, né? Calvin Haroldo é genial também, gente. Leiam com o Calvin Haroldo. Então, essas duas indicações. Calvin Haroldo primeiro e depois os Zen Pencils, que é muito legal. Z-E-N de Zen e Pencils de lápis em inglês, né? P-E-N-C-I-L-S. Eu tô pensando até agora que não consegui. Tudo bem. Então eu vou falar, vamos lá. Bom, eu vou fazer um jabá de 3 episódios nosso, né? Quem tá ouvindo que pode linkar aí com o tema de alguma maneira. É o episódio Como Morrer na Vida. É o episódio Quem Não Surtou Tá Surtado. E o episódio Masculinidade Tóxica, que foi o nosso primeiro episódio. A gente não tem tanto orgulho, porque era bem o comecinho, mas tem um conteúdo interessante lá, pode ouvir tranquilo. A gente só não tinha microfone ainda. E um podcast que eu ouvi antes, para pensar um pouco, antes de fazer o nosso programa aqui hoje, que é o Mamilos, o episódio do Mamilos sobre suicídio. E, aliás, eu me sinto aquele episódio do South Park, que eles falam que tudo que eles vão fazer, o Simpsons já fez. Então, quando a gente vai fazer algum tema, eu falo, porra, tudo que a gente vai fazer, o Mamilos já fez. Mas não tem problema, porque é muito bom, pode ouvir lá. Não só esse episódio, né, mas outros também. Eu vou só ratificar as indicações aí dos meus colegas. Eu não consegui pensar em nada, não. Tô sem ideias. Viu? Eu fiquei como o cara do humor autodepreciativo, mas o Bad Vibes aqui é o Léo, tá? E ele que fala. Às vezes tem um bordão dele. Não dá pra... Nossa, não, cortou seu áudio. Não dá pra ouvir nada. Autocensura.
Bom, então Esse é não isso, é. galera. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a presença da Gabriele, do André e do Matheus. E se vocês quiserem se despedir, falarem mais alguma coisa, a palavra é de vocês. O Constantino tá tentando falar, mas ele acabou de estragar o microfone dele. Foi muito de boa, assim, o assunto. Eu confesso que eu estava um pouco ansiosa e tímida, mas depois eu já me senti muito à vontade com a fluidez da conversa. Eu agradeço novamente o convite de vocês, eu achei que foi muito pertinente nossa pauta aqui e conhecer pessoas tão legais, assim. Obrigada mais uma vez. Eu também queria agradecer, estou com a Gabriele, assim, eu estava lendo artigo antes de entrar para me preparar. É sempre legal a gente estar passeando aí pela podosfera, né? Eu acho que desde que eu entrei no Dragões, eu já fui visitando alguns outros podcasts, eu sempre acho uma experiência muito legal de conhecer, porque amplia muito a gente conhecer esse pessoal aí que está produzindo conteúdo de qualidade. Parabéns. Obrigado, gente, por ter dado a oportunidade de falar, né? Mas foi muito bom, eu fiquei muito feliz de participar, de ouvir as coisas que o André e a Gabriele tinham para falar, né? O André falou mais frequentemente, então foi mais novidade ouvir a Gabriele. Depois do Constant edita, ele corta tudo que a gente fala. Você vai ouvir depois, só dá ele falando. A sorte nossa é que o microfone dele estragou.